O Supremo Tribunal Federal retoma hoje os trabalhos em meio ao escândalo envolvendo o caso do Banco Master. A expectativa é de que, com a volta dos ministros, o presidente do Supremo, Edson Fachin, tente avançar na criação do chamado Código de Conduta. Entre outros temas que estão sendo debatidos, estão o uso das redes sociais por magistrados e a atuação do Conselho Nacional de Justiça. Até agora, o ministro Dias Toffoli não se manifestou sobre aquela viagem num jatinho com um dos advogados do Banco Master, nem mesmo sobre a venda de parte do resort da família ao cunhado de Daniel Vorcaro, controlador do banco. Afonso Marangoni com a gente ao vivo, trazendo as informações, os detalhes em que avançamos nessa história aqui. Bom dia para você, Marangoni. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla, Megali. Aproveitar para te desejar também feliz aniversário. Obrigada, mesmo um pouquinho Marangoni. atrasado. Obrigada. Pois é, foi no fim de semana, então você estava aproveitando, agora na segunda-feira ainda está valendo, né? Tá. Sheila, você falava sobre essa questão da volta do judiciário. Há uma expectativa enorme por essa volta, porque a questão do Banco Master ganhou muito volume no recesso. E aí no recesso os ministros não estão tão atuantes quanto no dia a dia, né? Até porque, na teoria, era para eles estarem descansando, né? Não é sempre assim, porque muitos ministros decidem por despachar no recesso e isso é permitido, mas agora vai ter os discursos e é possível e a expectativa existe de que o próprio ministro Edson Fachin dê alguns recados em relação a essa questão do Banco Master também. Olha, o evento do Supremo vai ser mais prestigiado, podemos dizer assim, do que o da abertura da Câmara e do Senado, então do Congresso Nacional, porque deve ter a presença dos presidentes de todos os poderes. O presidente Lula deve comparecer, também Davi Alcolumbre do Senado e Hugo Mota da Câmara dos Deputados. Você falava sobre os temas a serem enfrentados. Na pauta do Supremo tem uma extensa lista de assuntos e tem aquela tentativa, podemos dizer, quase que pessoal, né, do presidente do Supremo, Edson Fachin, de votar e pautar essa questão do Código de Conduta. Não deve ser no iniciozinho desse ano, mas as articulações vão se intensificar a partir de agora. Olha, a sessão de abertura do ano do Judiciário está marcada para as 2 horas da tarde. Aqui em Brasília vai estar o sol quente, essa é a previsão, mas nós estaremos lá acompanhando essas movimentações que, na verdade, representa não só a retomada no Supremo Tribunal Federal, mas nos outros órgãos do Poder Judiciário. Então a expectativa é que Banco Master e Código de Conduta dominem as discussões, pelo menos nos bastidores da Corte. Ainda sobre o caso Master, o ministro Dias Toffoli tentou achar omissões e contradições no depoimento do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Nas perguntas elaboradas pelo relator do inquérito no STF, ele fez anotações explicando o objetivo, segundo o jornal Estado de São Paulo. Ailton de Aquino foi ouvido pela primeira vez no dia 30 de outubro. Os registros sinalizam que Dias Toffoli parecia estar em busca de indícios de irregularidades na fiscalização do Banco Central, que resultou na liquidação do Master. Em nota, o gabinete do ministro afirmou que linhas de investigação ocorrem de acordo com os elementos de provas colhidos pelos órgãos competentes. Outro questionamento feito por Dias Toffoli sobre a data que o Banco Central achou indícios de que as carteiras do Master vendidas ao BRB por 12 bilhões de reais eram podres, em anotações o ministro justificou: essa é a pergunta mais importante do processo. Sem data, segundo ele, não existiria tempestividade. Bom, Marangoni, em relação à fala do Fachin, primeiro, horário, né? A gente vai ficar de olho aqui, porque, mais uma vez, é uma fala muito importante, né? O Fachin deu alguns sinais trocados em relação a essa determinação dele de adotar uma pauta comportamental, moralizante, né? De mais prudência na escolha dos seus atos, né? Dos seus negócios e até de familiares por parte de ministros do Supremo, né? Foi ele quem apresentou o Código de Conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal, depois divulgou uma nota bastante controversa, né, a respeito das relações de ministros com o caso do Banco Master, que, na minha opinião, tem até algumas contradições em relação àquilo que o próprio Fachin propunha nessa pauta comportamental. Então, qual que é a expectativa do que dirá o ministro nessa sessão de abertura, hein?
Pois é, olha, a hora é 2 horas da tarde, não deve ter atrasos, porque a reabertura do Congresso é às 3 e o Fachin vai estar representando o Judiciário na cerimônia seguinte. E essa cerimônia do Supremo, é importante dizer, Megali, não comporta grandes surpresas, grandes novidades, é uma retomada protocolar com discursos bem breves, deve ser assim também o do Edson Fachin, que, claro, deve falar da expectativa, das perspectivas para este ano de 2026 em relação ao julgamento da corte. Agora, a expectativa é que ele cite, mesmo que lateralmente, essa questão do Banco Master. Falo que mesmo que lateralmente, porque quando ele falou também, né, mais explicitamente nessas entrevistas, nas notas, ele não cita exatamente o caso do Banco Master, mas essas questões de fraudes financeiras e da relatoria do ministro Dias Toffoli. Então, a expectativa é que ele vá na mesma linha do que ele está dizendo mais ou menos nessas entrevistas, que entende que um código de conduta é importante para o Supremo Tribunal Federal e também, né, defendendo aí que a Corte tenha sim as suas atribuições respeitadas, suas relatorias respeitadas, mas ele é um defensor de que esse caso vá para a primeira instância, talvez tenha algo nesse sentido, é aguardar para ver como que o Fachin vai calibrar esse discurso.